Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Graça, professora de português, literatura brasileira, literatura infanto-juvenil, metodologia da alfabetização e metodologia do ensino da língua portuguesa. Hoje eu resolvi criar esse canal para você que gostaria de fazer uma revisão na sua linguagem, na linguagem oral, na linguagem escrita, de forma fácil e prática, sem muita terminologia gramatical, tá? Esse canal também deve ser muito bom para as mães que precisam acompanhar o desenvolvimento da linguagem das crianças. Para fazer esse vídeo, eu fiz uma pesquisa, fiz uma seleção de palavras baseada nessa pesquisa, observando os diversos falares. Vamos começar pela palavra gratuito. Está já com o caderninho na mão para fazer as anotações, para exercitar? Isso é bom, né? Então vamos, gratuito. Gratuito. Você tem 3 emissões de voz. Então você tem 3 sílabas. Aí você, professora Graça, por que foi escolhida essa palavra? Gratuito. Porque há um equívoco aí na pronúncia da sílaba tui. Né? Há pessoas que pronunciam tu e, separando o i das demais letras da sílaba. Então você preste atenção quando você pronuncia essa palavra, gratuito, né? A sílaba tui não pode separar o i, entendeu? Por exemplo, consegui uma passagem gratuita para você. Veja que eu pronunciei o tui de uma vez, uma só sílaba, certo? E a palavra privilégio? Privilégio. São 4 emissões de voz, não são? Então, 4 sílabas. Qual é a sílaba que eu encontrei a dificuldade? A primeira sílaba, privilégio. É com i, nunca com e. Privilegiamos, privilegiei, privilegiaram. Por exemplo, para mim, é um privilégio compartilhar com você este conteúdo. Entendeu? E a palavra ruim, quantas emissões de voz? Ruim, 2 emissões de voz. E não uma, como muita gente pronuncia. Ruim. Por exemplo, nossa reunião não foi ruim, mas poderia ter sido melhor. Este bolo não está ruim, ele está uma delícia. E a palavra óculos está no plural. E se ela está no plural, na frase, todas as palavras que se referirem a ela terão que concordar no plural, não é? Por exemplo, onde estão seus óculos? Meus óculos estão aqui. Meus óculos estão aqui. Por que óculos é uma palavra no plural? Porque ela se refere a estas 2 lentes, ó, esta e esta. São 2 lentes. Então, meus óculos e não meu. Meus óculos estão aqui. Entendeu? E a palavra onde e aonde? Você sabe o significado, a diferença de sentido? Vamos ver? Onde você está? Onde você mora?
Onde estão meus óculos? Entendeu? Onde? Significa aí, percebeu que o significado dela, ela expressa uma ideia de permanência, né? Onde está sua caneta? Ideia de permanência, né? Onde você mora? Ideia de permanência. E aonde, vamos ver a diferença? Aonde você vai? Aonde você foi? Certo? Aonde, o A vem junto com onde, né? Na mesma palavra. E aonde expressa deslocamento. Lembrou? Ok. Vamos então para a palavra ir, o verbo, né? Ir a. Quem vai, vai a algum lugar. E não em. Vou a farmácia. Mas eu digo vou a farmácia, 2 A's juntos? É que o verbo ir exige uma preposição a para fazer a ligação dele com o restante da frase, né? Com o termo que vem depois, ó. Ir a. Quem vai, vai a algum lugar. Certo? Vou a farmácia. E esse outro a, de onde veio? É porque tem nome que, sempre que é pronunciado, ele pede um artigo a perto dele, antes dele. Aí, quando encontra os 2 as, ó, vou a farmácia. Aí, o que acontece com eles? Eles se contraem e formam um a só, não é? E para você marcar a presença dos 2 as aqui num a só, você põe um acento grave, né? Que a gente chama de crase. Acontece a crase, né? Vou a farmácia, mas com o a com crase. Professora Graça, e se a palavra não exigir a, exigir o, porque é uma palavra do masculino, como é que vai ficar aí? Aí não vai contrair, não pode, né? Aí a vai encontrar o quê? Um o. Vai haver uma combinação, né? Forma ao. Vou ao supermercado, né? E se este a, preposição, vindo, exigido pelo verbo ir, vou a, não encontrar nem o a e nem o o antes do nome que ele vai se referir, o que vai acontecer? Preste atenção que isso é interessante. Por exemplo, vou a Salvador. Quando você fala sobre Salvador, olha, Salvador é uma palavra que não exige a presença do artigo. Então, a preposição a, exigida pelo verbo, não vai encontrar nem o a e nem o o. Não vai haver nem a contração e nem a combinação. Ele vai sozinho para a frase, sem acento, sem nada. Vou a Salvador. Entendeu? Isso é bem interessante. Por falar em ir a Salvador, você sabe a diferença que há de sentido entre ir a Salvador e ir para Salvador? Qual a diferença de sentido? Se eu disser, onde está João? Aí você diz, João foi a Salvador. O que você me fez entender? Ele foi a Salvador resolver alguma coisa e retornar, né?
Mas se você disser, ah, Graça, João foi para Salvador, o que que você me fez entender? A mesma coisa de ah? Não. Quando você diz que João foi para Salvador, aí você me deu a ideia de que ele mudou para Salvador. Ficar por lá. Não é? Não é diferente? Então a gente tem que ter esse cuidado, porque às vezes a gente está querendo dizer uma coisa e acaba dizendo outra. E a palavra bastante e bastantes. Quando é que eu posso pluralizar a palavra bastante? Né? Porque assim, as pessoas às vezes confundem, acham que bastante nunca pode ser pluralizado. Mas tem momento, tem emprego dela que tem que ser pluralizado, sim. Por exemplo, comprei muitas laranjas, não é? Então, comprei bastantes laranjas. No parque há bastante ou bastantes crianças. Vamos substituir para ver? No parque há muitas crianças. Então, bastantes crianças. Ficou claro isso? Elas são bastante ou bastantes inteligentes. Vamos substituir para ver? Elas são muito inteligentes. Então, elas são bastante inteligentes. Você percebeu que você só pode pluralizar o bastante quando ela estiver antes de um nome. Antes de uma qualidade, você não pode pluralizar. Bastante inteligentes. Muitas laranjas. Bastantes laranjas. Vamos mais esta expressão. Fazer a entrega. Fazer atendimento. Vamos ver se a gente precisa fazer essa correção na sua linguagem. Você faz entrega de seus produtos em domicílio? Não é A, não. Em. Você faz entrega de seus produtos em domicílio? Certo? Com a pandemia, muitos médicos preferem fazer o atendimento em domicílio. Nunca há, sempre em domicílio. Não é? Fácil demais. Gente, nós falamos pingos de português e literatura, não é? Vamos continuar esse papo sobre gramática nos próximos vídeos, né? Aqui para esse chega. Mas vamos conversar um pouquinho sobre leitura, só um pouquinho. Vamos conversar um pouquinho? Então, como é que está a sua leitura? Está lendo? Ah, eu não tenho tempo, Graça. Eu não tenho tempo de ler. Ah, mas tem. Só se você não quiser fazer esse tempo. Mas se você tiver interesse, você vai fazer esse tempo. Como assim? Você vai fazer o seguinte. Se você tem tempo que lê 2, 3, 4, 5 capítulos por dia, ótimo, maravilhoso. Se você não tem tempo para ler nenhum capítulo por dia, sabe o que você faz? Leia uma página por dia e marca. No dia seguinte, você vai para outra página, marca outra página. Procure, assim, um conteúdo do seu interesse, porque ler aquilo que a gente não está achando interessante, ninguém merece, não é? Ninguém merece ler um conteúdo que você não se interessa por ele. E depois você acompanha meu canal, nosso canal, que não é meu, é de vocês, né?
E, e põe os comentários aqui para a gente ver o resultado dessa experiência, né? O seu filho está lendo? Você está lendo para o seu filho? Graças de Deus. Essa criança não sabe nem falar. Como é que eu vou ensinar? Vou ler para a criança. Lógico que vai dar certo. Lógico que vai. Os estudiosos já testaram e já viram que dá certo. Eu mesma já fiz isso com meus filhos, meus netos. E deu certo. Ele não sabe falar, mas ele entende. Quando você conversa com ele, ele entende o que é que você quer. Você está expressando, ele sabe. O que é que você vai fazer? Você vai comprar um livro bem interessante, cheio de bichinhos, e aí você vai ler para ele de forma dinâmica, de forma dramatizada, imitando os animais. Ah, como ele vai gostar. Depois, deixa ele brincar, deixa ele pegar no livro como um brinquedo. Com certeza ele vai gostar. Né? E depois, se ele já fala, melhor ainda. Você senta com ele e vai lendo, certo? À medida que você vai lendo as histórias para ele, há histórias que eles pedem para repetir. Eles querem sempre aquela mesma história, né? Sempre aquela mesma história. De tanto você ler aquela história, ele memoriza, ele faz a ligação entre a narrativa e a presença dos animais ali. E ele já gravou também a voz dos animais, um conversando com o outro, os personagens conversando. Conta assim, leia assim de modo bem gostoso, bem dramatizado, né? E aí você diz, eu vou ler para você e você vai ler para mim, né? Quando você terminar de ler, aí agora você vai ler para mim. E aí você aplaude muito bem, se porventura durante a leitura que ele estiver fazendo, aparecer aqui e acolá colocações que ele fez, colocações inadequadas, não aconteceu aquilo, não tem problema. Não diga que ele errou, porque na verdade ele não errou, né? Ele recriou aquela história que ele está ouvindo. Nunca diga. Se eu vou ler aquela história, deixa ele ler, ele já está na fase da pseudo-leitura. Na cabecinha dele, ele já sabe ler. Então, o que você vai fazer? Você vai confirmando essa ideia. Quando ele for alfabetizado, ele está desesperado por leitura, já está viciado na leitura. E é isso que a gente quer. Quanto mais histórias ele ouvir, você lê para ele e ele lê para você, repetindo aquilo que a leitura que você fez anteriormente, ele vai ficando com a linguagem maravilhosa. Quando chegar na escola, ninguém pega mais, ele vai comunicar com a facilidade muito grande, de forma segura, sem preocupação com palavra essa, sem errar palavra essa ou aquela. É uma beleza, lidar com essa fase é muito gostoso. Sim, gente, então, se é Pingos, né? Se eu falei esse canal, Pingos de Português e Gramática. Então, a gente não pode estender muito, e a gente já estendeu bastante. Então, gente, se você gostou, compartilhe com seus grupos, se inscreva no canal, acione o sininho para você não perder nenhum vídeo, né? Eu quero saber também de onde você é. E também quero os seus comentários, dizer o que você achou, sugestões que você queira, também eu quero. Não é? Então, fique com Deus. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.